Agora sim, como eu falei para vocês, tem uma primeira fase, olha só, desse processo todo até chegar ao green card, que vai ser uma fase que é chamada de PERM, tá? Ou certificação de trabalho, ou Labor Certification. O objetivo dessa fase é ver o mercado de trabalho como está, se realmente está faltando trabalhadores americanos, e aí vai ter que ser feito um recrutamento, vai ter que colocar anúncios para ver se tem gente interessada naquelas vagas. Nessa fase também vai se determinar o salário adequado, tá? E nessa fase também vai se protocolar a petição para ver se esse prêmio vai ser aprovado. Então, essa é a primeira fase. A gente já vai ver. A segunda fase, uma vez que o prêmio está aprovado, aí vem a petição I-140, que é para ver se você encaixa naquela subcategoria que você está falando. Você tem, por exemplo, mesmo aqueles 2 anos de experiência que estão sendo exigidos ali, tá? No Skilled Workers, por exemplo, ou se você tem bacharelado. É uma petição bem tranquila aí, né? A parte mais complicada dessa petição é provar que a empresa tem condições financeiras de te contratar. A gente já vai ver sobre isso, tá? Como é que isso é comprovado, ok? E no final, a terceira fase, vamos supor que é aprovado aqui, é aprovada a petição I-140, vai ter duas opções. Se você já está nos Estados Unidos, você vai pedir um ajustamento de status, no momento que for possível pedir um ajustamento de status, tá? Tem que esperar um tal de priority date, que a gente já vai ver. Ou se você está no Brasil, você vai fazer o processo consular. Também tem que esperar para ver a data certinha que vai poder iniciar o processo consular. Ou seja, você vai fazer no consulado brasileiro, você vai apresentar a sua documentação de segurança, de antecedentes criminais, exame médico e tal, para poder vir para cá já com um green card. Tá? Então, são essas três fases, né? Processo de PERM, para ver lembra onde que é? Você sabe. Né? No Ministério do Trabalho americano, Departamento de Labor, né? Department of Labor, é, já entendemos qual é o objetivo, e 140 é na imigração, a imigração americana que vai analisar esse caso, ver as subcategorias, se você está tudo ok, o empregador tem condições financeiras, existe e tal, está tudo certo com o empregador. E na terceira fase, quando tiver na data adequada, você ou vai ajustar o status se já está nos Estados Unidos, ou você vai fazer uma entrevista consular se você está no seu país, no Brasil, por exemplo, né? Vou falar dessa primeira etapa aqui, ó, certificação de trabalho, PERM, né? Ela tem três questões aqui importantes sobre ela. Primeiro, tem que ser feito um teste do mercado de trabalho pelo empregador, tá? O que é isso? É o recrutamento. O empregador aqui vai demonstrar que não há trabalhadores americanos qualificados para a posição. Como é que eu demonstro isso? Fazendo um recrutamento. Eu começo a colocar anúncios, a gente já vai ver como é que funciona. E aí eu coloquei anúncio, não apareceu ninguém, né? Então eu comprovei que não há trabalhadores americanos qualificados para a posição. E não vai ter mesmo, tá? Vai ser difícil que apareça, tá? Se chegaram nesse ponto de fazer essa oferta dessa maneira, que está com dificuldade mesmo. Outra coisa, né? Isso tem que ser feito seguindo as regras do Departamento de Trabalho americano, o Ministério do Trabalho, então tem que ser anúncios de um genuíno emprego, tá? De emprego verdadeiro mesmo, né? Porque, assim, se você está falando de um anúncio fake, meio só para poder chamar a pessoa, só para poder dar um EB3 para a pessoa, não vai valer. Ou então, se você está restringindo demais naquela oferta de emprego que está sendo anunciada, né? Restringindo demais, a ponto de que só aquele brasileiro ali vai conseguir, também não vai dar certo, tá? Olha só, eu não posso restringir em excesso, porque senão vai ter uma auditoria no meu caso. Então a auditoria vai atrasar demais o caso. Por exemplo, se você bota no anúncio lá que tem que saber o português, pronto, é auditoria na certa, tá? Não precisa disso. Tem gente que fala, não, vamos colocar lá uma oferta de trabalho com as coisas bem específicas para dar direitinho ali, para não ter nenhum americano mesmo, para a gente garantir que não vai ter nenhum americano mesmo. Gente,
né? Tem que ser a coisa real, não pode ter mentira. Mentir para a imigração é encrenca, né? Mentir para o governo federal lá, Departamento de Trabalho, é encrenca, 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 não pode. O advogado também não pode fazer isso. Você também não pode querer que isso aconteça. Eu sei que você não quer, eu estou dizendo o seguinte, não tem problema aqui. E você vai entender por quê. Olha só, esses anúncios, na verdade, gente, eles vão ficar... Primeiro que está faltando emprego nos Estados Unidos, né? Tá. Faltando gente para atender os empregos aqui nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Tá? Não vai ter pessoas ali, né, que possam ser contratadas. E segunda coisa é que esses anúncios, você vai perceber agora, são anúncios que são feitos em lugares que ninguém vê, praticamente. Tá? Olha só, a lei vai exigir que os anúncios sejam feitos em jornais impressos, tem que ser impresso, hein? De grande circulação na cidade, na parte de classificados, por 2 domingos. Por exemplo, eu moro em Los Angeles, LA Times seria o jornal adequado aqui, né? Tudo bem? Então, assim, quem lê jornal impresso, né, e vai lá na parte de classificados? Quem? Né? Então, assim, não é por aqui que vão descobrir que tem esse emprego. Além disso, tem que colocar esse anúncio num banco de emprego do Departamento Estadual de Trabalho e deixar lá nesse banco por 30 dias consecutivos. O banco público de emprego também ninguém olha emprego aí, né? Aqui na Califórnia tem um Call Jobs, ok? Que é Secretaria Estadual de Trabalho, né? O Departamento Estadual de Trabalho que organiza isso, banco de empregos, né? Também o pessoal procura emprego em outro lugar, né? Na internet tem lá umas empresas, né, que só fazem isso, de emprego, de oferta de emprego, tá? No local do trabalho, na empresa que está fazendo a oferta para você, tem que deixar também afixado, né, geralmente é no mural ali do RH, tal, sei lá, em algum lugar, por 10 dias úteis, aquele anúncio. Tá? Às vezes tem alguém lá que conhece uma pessoa, então a ideia é deixar todo mundo saber que tem aquela oferta ali. E se a profissão é sindicalizada, você manda também para o sindicato, que também não faz muita coisa com esse anúncio, né? Tem um anúncio adicional, uma situação adicional, que é quando a vaga exige bacharelado. Lembra lá dos professionals, né? Aí tem que ter mais 3 medidas adicionais por um tempo razoável, dentre as seguintes medidas. Você escolhe 3 aqui, ó. Colocar a oferta de emprego no site do empregador, também é um lugar que ninguém vê. Para arrumar emprego, você não vai no site da empresa, geralmente, tá? O site de emprego já vê, né? Uma feira de carreira, você coloca lá, né? Rádio, TV, mais complicado até pelo custo, né? Um jornal técnico específico da área que também ninguém lê, um anúncio de uma universidade aí, talvez, depende de como é feito, ou o Headhunter, tá? Então, assim, você está percebendo, né, que, primeiro, eu vou deixar claro, né, se a empresa está indo atrás disso, está oferecendo emprego e tudo mais, não tem americano para aquilo, tá? Então, já é um dado, assim, bem claro. E na prática, quando coloca esses anúncios, o que eu estou dizendo para você é que além de já não ter americana, talvez até tenha um ou outro, mas esse um ou outro não vai tomar conhecimento disso. Então, o que acontece em geral na prática é que isso aqui passa tranquilo, sem estresse. Tudo dentro da lei, tudo correto, tudo adequado, tá? Maravilha. Esse é um ponto. O recrutamento, que na verdade é um teste de mercado de trabalho aí pelo empregador. Segundo ponto tem que determinar o salário adequado. E aí é um outro procedimento separado do recrutamento chamado Prevailing Wage Determination. Esse PWD aqui, ó, tá? O empregador deve obter um PWD do Ministério do Trabalho também, que é o Department of Labor, e que é uma aplicação que você faz lá no Ministério do Trabalho, dizendo qual é a função, descrevendo ela direitinho, né? Dizendo qual é o salário que você pretende pagar para aquela função, e o Departamento de Trabalho vai apenas dizer, né, vai avaliar e tal, e vai dizer se ele está de acordo com que aquele salário oferecido está ali no range, ok, né? Está ali dentro do mercado, ok? Então, essas duas coisas têm que ser feitas. Elas podem ser feitas em paralelo para ganhar tempo, tá? Porque enquanto você está fazendo o recrutamento, tá? Vai demorar um tempinho aí. Você pode estar já pedindo para o Ministério do Trabalho, o recrutamento está ali interno, né? Ali na empresa,
faz esses anúncios e tudo mais. O advogado que acaba ajudando na criação disso aí tudo, tá? Só para você entender. Vai orientando a empresa, vai pegar na mão mesmo para a empresa fazer isso tudo certinho, do jeito que o governo vai querer, tá? Mas esse recrutamento, então, é no contexto ali da empresa, fazendo os anúncios, fazendo o que é para fazer, cumprindo os requisitos direitinho. Mas a determinação de salário você tem que mandar para o Ministério do Trabalho e às vezes demora 3, 4, 5 meses lá. Então, uma técnica, né, que é legal usar é fazer isso tudo ao mesmo tempo. Aí você poderia dizer, tá, mas e se o salário que eu estou oferecendo nesse recrutamento, que é o salário que vão analisar se é o salário adequado, né? E se não for considerado adequado, vai ter que fazer o recrutamento de novo. Mas óbvio, né, que se a ideia é ganhar tempo, vai se fazer de um jeito, né, que vai ter que ser o salário adequado já para ganhar de primeira aqui, tá? Não vai ficar tentando vários salários até. Faz o salário certinho, que não vai dar problema, e faz o recrutamento em paralelo, que ganha tempo. Pô, numa dessa você ganhou 5 meses aí, numa brincadeira dessa. Tá? Então, tem advogado que não faz assim, mas, enfim, né, fica a notícia. Tem que respeitar, né? Às vezes a pessoa quer primeiro fazer isso aqui, determinação no salário adequado, 5 meses aqui esperando, tá? É tempo, hein? E depois vamos fazer o recrutamento, também vai dar um tempo. E aí, depois que tem essas duas providências aqui, tá? É que você protocola também no departamento de trabalho. Eu estou ainda falando só de PERM, né? Ó, certificação de trabalho. Você protocola lá no departamento de trabalho o form, esse form é aqui 9089, para o departamento de trabalho analisar. Então eu vou submeter, então, enquanto empregador, o pedido de certificação trabalhista, o advogado vai fazer esses forms, né? Eu tenho que esperar 30 dias do fim do recrutamento para fazer isso, tá? Que é o cooling off period. E o processamento pode levar meses ou até mais de um ano nessa terceira parte aqui. Por isso que quanto mais tempo eu ganhar nesse 1 e 2, melhor, porque depois ainda vai ter essa parte final aqui, que vai analisar tudo que eu fiz, se meu recrutamento estava ok, né? Vai pegar esse PWD, ok, já vai estar aprovado, vai ter outros elementos ali da empresa, vai ter algumas documentações que tem que ser colocadas, tudo coisa dia a dia que o advogado sabe fazer, orienta a empresa e faz também, claro, né? E faz o protocolo. Maravilha. Então vamos imaginar que eu tenho um caso ganho na parte número 1, que é a parte do PERM, aqui, ó, a certificação de trabalho, tá? Ganhei. Geralmente o cliente ele já vai ficar super feliz. Que legal, ganhei meu PERM, tá, foi aprovado, né? Show de bola. E não teve auditoria, né? Porque a auditoria atrapalha, demora mais. Então é uma comemoração. Essa é a parte chata, né? Aqui, que tem que estar tudo certinho, né? Não tem nada muito difícil na B3, na verdade, mas é de se comemorar mesmo. É muito bacana, tá? Bom, eu tô com o prêmio resolvido, tá aprovado. Show de bola, tem uma decisão lá dizendo que tá aprovado. Agora eu vou para a segunda fase, que é a petição I-140, que também vai ser mais ou menos tranquila, porque você vai ter que discutir agora se eu estou na subcategoria. Por exemplo, se for unskilled, você tem que mostrar qualidade, né? Que tem uma experiência mínima aí, né? Se for professional, que tem o bacharelado, né? Também tranquilo. Se for skilled professional, skilled worker, né? Aí você tem que provar que tem aquela experiência, aquele treinamento em algo específico por mais de 2 anos. Esse tem um pouquinho mais de trabalho, que vai ter que ter algumas cartas ali, alguns documentos adicionais, mas tranquilo. E comprovar que a empresa tem condições, né, de bancar esse empregado aí que ela está trazendo, dando green card, hein? Olha aí, green card não é fraco não.